nos convidando hoje a olharmos para aquilo que é essencial. Às vezes nós olhamos para aquilo que é acidental e esquecemos o essencial. O que é uma coisa acidental? É aquilo que não é o mais importante. É importante, mas não é o mais importante, né? Claro que estou falando uma linguagem simples, né? Por exemplo, uma mulher usar brinco ou não, é uma coisa essencial ou acidental? Acidental. Ela ter uma pulseira ou não ter, é uma coisa acidental, mas ela ter um caráter, ela ser bondosa, ela ter virtudes, é algo que não é acidental, é algo essencial. Isso não só a mulher, mas um homem também, né? Então, existem coisas que na nossa vida são essenciais e coisas que são acidentais. E tem coisas que são supérfluas, que tanto faz como tanto fez, que não tem grande importância. Quando nós olhamos para os fariseus, eles sabem que havia ali a permissão de, quando alguém estivesse com fome, eles poderiam passar ali e pegar as espigas e comer daquelas espigas daquele local que era comum para quem precisasse. Então, o problema aqui não é ter pego as espigas. Ali não era um roubo, era permitido. Porque a gente pode ter a impressão que os discípulos estavam roubando, né? Eles não estavam. O que os fariseus censuram é eles fazerem essa atitude, esse trabalho, para poder comer em dia de sábado. Porque para os judeus, em especial para os fariseus que guardavam de forma bem estrita, rígida, cada ponto da lei, o sábado tinha inúmeras regras. Além das regras, além daquilo que o Senhor já tinha orientado, eles criaram várias outras dentro dela, entendendo ela, né? O mal entendendo ela. Então, havia várias proibições. Por exemplo, só poderia andar em dia de sábado até 1000 metros. Passando de 1000 metros, não podia mais andar. Só podia, por exemplo, fazer tal tal coisa até tal hora do dia, tal outra coisa não podia fazer. Ou seja, existiam inúmeras proibições. Se, por exemplo, caísse um animal, aí poderia pegar, né? Mas já outra coisa já não podia fazer. Era um monte de brechas e regras que eles colocaram. Aí Jesus vai mostrar que há ali um entendimento errado do que é o sábado. Que o sábado, ele não foi feito para destruir o homem, para deixar ele uma pessoa fria, seca, insensível, julgadora, olhando a vida dos outros, alguém que fica medindo. E era isso que estava acontecendo. Eles esqueciam que os discípulos de Jesus estavam com fome. Ou seja, para eles era mais importante guardar ali aquela lei do que a fome que os irmãos estavam. Para eles, às vezes, era muito mais importante guardar uma lei do que um irmão ser curado, do que um irmão ser visitado e socorrido e consolado, do que alguém ser liberto do demônio. Percebam que eles desvirtuaram todo o mandamento do sábado. Porque o sábado é chamado para os judeus de o dia do repouso. Mas que repouso é esse aonde se torna um peso? Então não é um repouso. É uma coisa que está fazendo o quê?
atrapalhando a vida espiritual deles, está atrapalhando a forma deles se relacionarem com Deus e com os irmãos. Então eles estão desvirtuando o mandamento de Deus. Aí Jesus vai mostrar aquilo que Davi e os seus companheiros fizeram. Existia ali uma proibição, mas em nome da misericórdia verdadeira, não a falsa que se prega hoje, né? O que eles fizeram? Havia uma necessidade, o irmão precisava. Então, o irmão que precisa ser socorrido estava ali necessitado de um auxílio do outro. Então, vai ter que ser socorrido. Às vezes nós fazemos isso. Nós ficamos tão presos a um legalismo, entenda. Quando eu falo legalismo, não é que a gente não tenha que obedecer à lei de Deus, temos que obedecer. Legalismo é quando a gente não consegue entender que a lei é para ajudar o irmão a ser santo. Não é para esmagar o irmão. A lei é para me ajudar a ser santo. Não é para me esmagar. Por que eu não posso ter relação sexual antes do casamento? Isso é para me esmagar? Não, é para me tornar santo. Porque uma pessoa não tendo relação sexual antes do casamento, ela se prepara para o matrimônio melhor. Ela se prepara para que os filhos nasçam em um ambiente onde tem uma família protegida, onde tem pai e mãe, onde tem dois que vão se doar, onde tem dois que vão se estabilizar financeiramente, onde vai ter uma educação. Ou seja, existe um sentido mais profundo. Os mandamentos têm um sentido, não é uma coisa arbitrária, maluca. Também o sábado, que para nós, hoje nós guardamos o domingo, porque é o dia do Senhor, Dominus, né? Tanto que as pessoas não entendem hoje o domingo. O que elas fazem com o domingo? Elas bebem, se divertem, se embriagam, às vezes se prostituem, fazem tudo que não presta, menos adorar a Deus. Nós esquecemos que é o dia do Senhor. A palavra domingo quer dizer dia do Senhor. Mas às vezes nós tiramos para ser o nosso dia, dos nossos prazeres, das nossas coisas. Esquecemos que é o dia do Senhor. Então é o dia para nós mergulharmos na presença de Deus. Mas nós esquecemos a missa, esquecemos a celebração da palavra, esquecemos o texto, esquecemos a família, esquecemos a oração, esquecemos tudo. E Deus não fica em segundo plano, Ele fica em último plano ou em nenhum plano. Então que hoje a gente se acorde. A questão não é o dia em si. A questão é, nós fomos feitos para adorar o Senhor. Nós fomos feitos para adorar o Senhor. O sábado para o judeu lembra que ele não é mais escravo lá no Egito. O domingo para nós nos lembra que nós não somos mais escravos do demônio nem do pecado. Nós somos livres em Cristo. Ele morreu por nós na cruz. Nós somos livres. Nós somos totalmente livres. Nós podemos ser totalmente do Senhor. Nós podemos nos entregar. Nós somos todos de Cristo. Nós podemos até não viver isso, mas nós somos dele. Ele nos comprou com o sangue precioso dele. Nós valemos o sangue de Cristo. Por isso não vamos ficar presos querendo medir, repito, a vida dos outros, enquanto a gente não reforma a nossa vida interior, nem a nossa vida exterior. A gente pode ajudar o outro a ser melhor, mas primeiro a gente precisa reformar a nossa vida também. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.